Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz, nosso querido Mestre Jesus, seja conosco. Estamos iniciando mais um momento de radiação. Pedimos desculpas aí pela imagem. Nós tivemos um problema com a câmera que faz transmissão das palestras do Amor em Deus. Então, nós deixamos lá a nossa câmera emprestada e estamos utilizando a que estava lá enquanto a gente aguarda a chegada de uma câmera nova, que deve estar chegando aí no final dessa semana. Tenho certeza que no próximo trabalho já estará, então, tudo normalizado. A gente pede desculpas aí pela imagem. E estamos aí mais uma vez, né, saudando a todos. É sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui no nosso momento de radiação. Esse programa que é tão bom para nós, que o realizamos, para mim, para a Margarete, para a Lourdinha, um momento de muito aprendizado. A gente tem que realmente se debruçar em cima de cada tema desse, em cima de cada página, procurar extrair o máximo para trazer aqui para todos. Então, com isso, nós aprendemos muito, então é muito gratificante para nós também. Temos certeza que para os irmãos que nos acompanham, seja agora nesse momento ao vivo, seja depois, né, também recebem muita luz, muita força, muita energia da espiritualidade. Então, lembrando que a gente começa com a prece, depois a gente faz a leitura de uma página, tece alguns comentários em cima daquilo que a gente já conseguiu aprender do Espiritismo e, no final, a gente realiza, então, o trabalho de passe espiritual, onde nós realizamos a oração e os espíritos amigos, benfazejos, mensageiros da luz, que estão com cada um de nós nesse instante, derramam sobre nós os fluidos espirituais que irão, então, nos dar serenidade, paz, harmonia, ajudar no nosso reequilíbrio físico e espiritual. E aí, encerrando também esse processo, a gente faz a prece final e depois, né, passa aí algumas notícias, algumas informações também dos trabalhos da casa. Então, nesse instante, a gente convida a todos para a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Deus, nosso Pai de amor, que é todo poder e bondade. Jesus, nosso irmão maior, que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso amigo de todas as horas. Mensageiros da luz, que se encontram conosco nesse instante, para nos auxiliar, para harmonizar os ambientes,
aqui estamos mais uma vez reunidos, agradecendo por mais essa oportunidade e rogando, Senhor, rogando todo o suporte necessário para nós que estamos aqui com a incumbência de realizar essa tarefa e também para todos os ambientes, todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, nesse momento ao vivo, aqueles que irão nos acompanhar em outro momento. Pedimos, Senhor, para que a tua paz seja conosco, que nós possamos realizar essa tarefa com tranquilidade e, acima de tudo, Senhor, com muita boa vontade. Que a tua paz e a tua luz permaneçam em todos os ambientes, que assim seja. Bem, meus irmãos, então hoje nós vamos trabalhar a página que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 6. Essa página é intitulada No Rumo do Amanhã. E aí, nessa página, Emmanuel, então, pega um versículo, o versículo 36, que está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, onde tem a narrativa, então, de uma passagem, né, do Cristo, dito do Cristo, né, o que Jesus deixou. E nessa passagem nos diz o seguinte: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Em cima, então, dessa passagem, Emmanuel vai nos trazer os seguintes ensinamentos. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que se desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desvastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Sim, recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Bem, meus irmãos, então nós vamos aí retomar, voltando, né, lá na parte inicial, para a gente tecer, então, aí alguns comentários. Nós vamos, então, iniciar
lembrando, né, que o livro Palavras de Vida Eterna, ele passou a integrar a coleção Fonte Viva. Essa coleção Fonte Viva, ela constitui uma valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e é um instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos, né? Esses livros, essas mensagens, fazem com que a gente busque uma sintonia ainda maior com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus. E nessa coleção, Fonte Viva, Emmanuel, na sua linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, plena de espiritualidade e beleza, de forma original e atraente, nos ensina não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida, convidando ao trabalho nobre e dignificante, inspirado sempre nos ensinos do Evangelho. E no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 34, nós temos o relato dos ensinamentos do Cristo para a multidão que o acompanhava naquele dia. E é sempre bom nós pegarmos os ensinamentos desde o início. E por isso nós colocamos a narrativa completa aí, para que a gente possa ver, né? Porque o Emmanuel pegou somente o versículo 36, mas existe um contexto, um antes e um depois, né, do 36. Então, nós pegamos aí do versículo 34 ao versículo 38, para a gente tentar compreender em que situação se encaixa esse versículo 36. Então, no versículo 34, Jesus, Marcos, né, narra o seguinte: e chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Bem, meus irmãos, então, colocando, né, isto posto, Emmanuel começa, então, a nos falar mais especificamente sobre o versículo 36. Então, ele começa falando: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Bem, meus irmãos, então Emmanuel começa as suas reflexões para o nosso aprendizado de hoje, relembrando-nos de duas coisas. Primeiro, que nós precisamos aproveitar cada momento da nossa existência corpórea em busca do aperfeiçoamento moral, da pureza espiritual, da caridade para conosco e para com o próximo. Segundo, ele nos lembra que diariamente irmãos nossos desencarnam mergulhados nos tormentos da frustração, ou seja, arrependidos de não terem utilizado a experiência terrena para desenvolver em si os sentimentos sublimes, que são eternos. Ao invés disso,
se deixaram aprisionar pelas facilidades das paixões, dos prazeres e das vaidades que são passageiros. E nós que trabalhamos não só passando a mensagem para encarnados, como também para desencarnados, através das reuniões mediúnicas, onde nós dialogamos fraternalmente com os espíritos, nós temos a oportunidade de ver muitas dessas situações de irmãos que desencarnam arrependidos por não terem aproveitado melhor a sua encarnação, por não terem se dedicado mais, por não terem empreendido maiores esforços. E, muitas das vezes, muitos chegam lá sem ter conhecimento até da situação em que se encontram e muitos revoltados, porque tudo aquilo que eles conquistaram de bem material foi perdido. Eles não conseguem mais. Alguns relatam, inclusive, que tentam pegar, né, as coisas e não conseguem. Então, são situações realmente reais e nós podemos dar testemunho disso. E o Espiritismo, né, nos mostra, nos traz tudo isso, nos dá essa oportunidade de falar diretamente com esses irmãos e de ter aí essa certeza de que isso que Emmanuel coloca aí é realmente o que acontece. E Emmanuel, então, prossegue nos falando: estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. O que nós estamos falando, né? Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes desvastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Bem, Emmanuel relata aí uma série de situações paralisantes que o orgulho e o egoísmo, ainda dominantes em nossos corações, impõem a todos nós. Então ele começa falando da busca do dinheiro, da fortuna, que irão no máximo proporcionar aí um mausoléu, ou seja, uma sepultura mais chique, como essas que a gente vê nos cemitérios, aquelas sepulturas das famílias mais abastadas, aos que dedicaram a vida, né, como ele coloca aí, amontoando fortuna, ao invés de terem utilizado as aptidões em benefício da sociedade, criando oportunidades de trabalho e desenvolvimento social, ficaram amontoando bens materiais, dedicando tempo na busca pelo destaque social, pela busca do poder. E ele fala também aí no do arrependimento tardio. Então esse arrependimento, ele acontece normalmente quando o irmão ou a irmã dá conta de que retornou ao plano espiritual e retornou ali de mãos vazias. Teve de deixar sua fortuna na terra. As pessoas nem dele ou dela se lembram mais, que todo aquele esforço foi em vão e ele ou ela está numa situação lastimável no plano espiritual. Ou seja, voltou para o mesmo lugar
de onde saiu, perdeu uma valiosa oportunidade de desenvolvimento, fez muito pouco e, por isso, está nessa condição de ter um arrependimento tardio. Quando bate esse arrependimento, é que então eles se dão conta de que tudo aquilo foi transitório, que tudo passou, que tudo acabou com a morte. E que isso, então, meus irmãos, sirva de alerta para nós. Nós, espíritas, temos um agravante, porque nós temos conhecimento e sabemos também que nós já tivemos vários desses arrependimentos tardios. Por isso mesmo é que devemos empreender mais esforços em busca do nosso triunfo moral, do nosso triunfo espiritual, para não perdermos ou avançarmos muito pouco nessa nova chance de crescimento moral e espiritual que Deus nos deu. Então é importante que a gente aproveite bem as oportunidades. O Espiritismo nos mostra, através desses testemunhos que nos chegam dos irmãos desencarnados nas reuniões mediúnicas, através das obras básicas. Então, eles nos mostram tudo isso, que o verdadeiro tesouro é aquele tesouro da alma. São as virtudes, são os sentimentos nobres, sublimes, que nós devemos, sim, fazer crescer, desenvolver em nós. E Emmanuel, então, ele prossegue, né, ou encerra, dizendo o seguinte: recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, os que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, meus irmãos, Emmanuel encerra essa lição, né, pedindo para que nos lembremos sempre dos irmãos e irmãs que viveram desencarnados nessas situações, que aprendamos com essas situações equivocadas e cuidemos para que as paixões, as vaidades, a mesquinharia, o desejo de poder e outros sentimentos negativos dominem nossas preocupações terrenas e venham, assim, retardar o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, não nos esqueçamos também de que estamos todos no mundo habitado por espíritos imperfeitos, onde o orgulho e o egoísmo ainda dominam nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, como nós falamos nas reuniões mediúnicas, nós recebemos muitos desses relatos, nós conversamos muito, dialogamos muito, consolamos muitos irmãos que chegam lá nessa situação de arrependimento, choram, e a gente fala sempre, né, para eles da bondade divina, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, que tudo é aprendizado. Então, que a gente precisa estar sempre fazendo uma reciclagem, vendo como foi, como que nós aproveitamos, aquilo que a gente conseguiu aproveitar, aquilo que a gente não conseguiu aproveitar, para a gente trabalhar mais, planejar, utilizar esse momento que estamos na erraticidade para planejar, nos prepararmos para uma outra encarnação. E aí a gente faz o acolhimento na casa, entrega a espiritualidade, e a gente utiliza muito aquela famosa frase do Chico, né? A gente não tem como voltar atrás para fazer um novo começo, mas nós podemos, a partir de agora, construir um novo fim. Então é isso que a gente costuma falar
e é uma verdade que o nosso irmão nos trouxe, que Deus nos oportuniza a cada segundo uma chance nova de mudança, de mudarmos. Então a gente leva essa palavra aos irmãos, acolhemos, né, com muito carinho, com muito respeito a todos, e os mensageiros que nos acompanham nessas reuniões mediúnicas, ao final sempre deixam uma mensagem para que a gente fique alerta com relação a isso, porque existem muitas situações que companheiros nossos, inclusive, aparecem na reunião mesmo, para falar da dificuldade, né, do arrependimento de não ter se dedicado mais, de não ter se colocado mais à disposição, de não ter estudado mais, de não ter aprendido mais. Então, a gente aprende muito, né, com tudo isso. E no capítulo 6, o Consolador, o Cristo Consolador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, o Cristo Consolador, na parte destinada às instruções dos Espíritos, no Advento do Espírito da Verdade, no item 5, o Espírito da Verdade dá a seguinte instrução: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, meus irmãos, está aí a verdadeira essência do questionamento de Jesus à multidão que o acompanhava. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então a gente deve estar sempre com essa pergunta do Cristo na nossa mente, que a gente procure sempre nos empenhar cada vez mais, nos empenharmos cada vez mais para minimizar o orgulho, o egoísmo, trabalhar a nossa humildade, que é a base de todas as virtudes, buscar ser mais paciente, tolerante, fraterno, solidário, procurar levar sempre uma palavra de acolhimento, de esclarecimento, de consolo a todos que estão nessa caminhada conosco. E não nos deixarmos levar pelas facilidades do mundo material, pelas vaidades, pelas paixões exacerbadas. A gente ainda está numa condição de maturidade espiritual, como os espíritos nos falam. Nós estamos aí na infância do nosso desenvolvimento espiritual. Então, é comum, é normal acontecerem situações que a gente escorrega, mas o importante é a gente ter essa certeza, ter essa fé, nos mantermos firmes na nossa caminhada, estarmos sempre vigilantes e buscarmos sempre na oração o amparo, o auxílio da espiritualidade para nos ajudar nesses momentos difíceis, principalmente nos momentos em que a gente precisa tomar alguma decisão que pode afetar aí a vida de um irmão, a vida de uma irmã, a vida de uma entidade, a vida de uma comunidade. Então, a gente agradece imensamente aí o carinho, as atenções de todos e nós, então, convidamos a todos para a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mensageiros da luz aqui presentes conosco, que nos deram todo o suporte para o bom entendimento dessa mensagem do nosso querido Emmanuel. Estamos agradecidos por mais essa oportunidade e pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a permissão para que esses mensageiros da luz que nos acompanham
possam, nesse instante, estar derramando sobre todos os ambientes, sobre todos os que nos acompanham, os fluidos medicamentosos, curadores, harmonizantes, vitalizantes, e todos os líquidos também que foram colocados, Senhor, para serem fluidificados nessa noite, possam receber essas substâncias medicamentosas, preparadas com muito amor e carinho no plano maior, na justa medida da necessidade e do merecimento de cada um, para que essas águas se transformem em um poderoso medicamento para a manutenção da nossa harmonia, da nossa paz, e ajudar também, Senhor, na cura das enfermidades do nosso corpo físico e na proteção para a nossa alma. Obrigado, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando, nos dando muita força, muita fé, muita coragem, abnegação, devotamento, espírito de fraternidade, solidariedade e união, para que nós possamos também, Senhor, manter a nossa casa, que é o Santo Espírito Amor em Deus, sobre a rocha do Evangelho do Cristo. E assim, Senhor, profundamente agradecidos por tudo que nós recebemos, por toda a ajuda, por todas as energias que foram derramadas sobre nós, sobre todos os ambientes, estamos, Pai, em Teu nome, encerrando o nosso momento de radiação de hoje. Que a Tua paz e a Tua luz permaneça conosco, que assim seja. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos então encerrando aí o nosso momento de radiação de hoje, agradecendo mais uma vez o carinho de todos e aproveitamos agora esse momentinho final para fazer alguns convites. Queremos convidar então a todos para a palestra de amanhã, palestra presencial com a nossa irmã Leila Vermeligem. Ela vai falar sobre a crucificação do Mestre. Então, amanhã, às 7h30, no nosso salão de palestra. A palestra também será transmitida no nosso canal no YouTube, @TVSead. Mas é sempre importante estarmos na casa espírita para recebermos e também para doarmos. Porque a nossa presença no centro espírita é também um ato de caridade. Que enquanto nós estamos lá, assistindo a palestra, aprendendo, recebendo as energias, benfazejes, os espíritos estão também retirando de nós, colhendo de nós, sem percebermos. Então, por isso é um ato de caridade, porque a gente não vê, não sente, a gente está doando os nossos fluidos vitalizantes para os irmãos desencarnados, que são acolhidos, que são auxiliados na nossa casa. Então, a importância também da nossa presença no Centro Espírita. Sexta-feira, nós teremos a palestra com o Jorge Mendes, às 19h30. O Jorge vai falar sobre o mandamento maior. E aí nós queremos fazer um convite muito especial a todos, que no domingo, agora, dia 21 de agosto, às 18 horas, nós vamos exibir o filme Nosso Lar 1, que é o filme que deu início a essa série Nosso Lar. Esse filme foi exibido inicialmente em 2010, já teve mais de 4 milhões de espectadores no Brasil. Então, nós vamos reexibir esse filme, que no dia 25 de janeiro vai estrear o Nosso Lar 2. Então, quem ainda não assistiu ao filme Nosso Lar 1, vai ter aí uma boa oportunidade de assistir esse filme e logo depois assistir ao Nosso Lar 2 para pegar a sequência. Quem já assistiu o filme há 13 anos atrás poderá rever, recapitular, rememorar e assistir o Nosso Lar 2 também. E será também um momento de muita confraternização, de aprendizado para todos nós. A entrada é franca. Nós faremos a distribuição de pipocas também, o pessoal que for. Então, você é o nosso convidado para estar lá no Centro Espírita Amor em Deus, domingo, às 18 horas, para assistir ao filme Nosso Lar 1. A entrada é franca. E na próxima segunda-feira, dia 22, a nossa irmã Lurdinha estará aqui conosco, realizando um momento de radiação, e eu volto no dia 5 de fevereiro. Então, um abraço fraterno e carinhoso a todos.
Que Deus nos abençoe, Jesus nos guie sempre. Um abraço fraterno, fique com Deus, muita paz, muita luz para todos nós.